E o título que eu coloquei é Nenhum Vínculo com o Outro, nem nenhuma. E tem uma explicação disso e eu já vou direto para esse ponto, depois eu vou para trás. Então eu já vou para o final do que eu queria falar, depois eu conto como é que chega nesse ponto aqui. Então olha só, também vou deixar para revelar o texto no final, depois eu falo sobre que texto é esse. Diz assim, ó, a sequência bairro escuro se iniciava logo depois do trabalho. Sobretudo se acreditava que havia sido um dia ou semana exitosa. Dizia-se a si mesmo, você merece, trabalhou para isso. O que funcionava como uma autorização para começar a tomar álcool, embebedar-se e em seguida andar por diversos bordéis até contratar prostitutas, geralmente duas, as quais pedia que se vestissem com roupas masculinas. Então acho que um ponto primeiro para colocar aqui, independentemente do caso, mas uma coisa muito curiosa assim que muitas pessoas fazem, é essa autorização de fazer coisas do tipo aqui, por exemplo, tomar álcool, embebedar-se, drogar-se, ou às vezes gastar compulsivamente, ou enfim, fazer coisas que a pessoa sabe que não deveria fazer, mas justificam com o famoso você merece. Mas é bem curioso porque se você merece, vai pelos dois lados. No caso aqui, você merece, você trabalhou muito, você merece tal coisa. Mas acontece também da pessoa dizer assim, você merece, hoje você teve um dia ruim, você não conseguiu fazer nada do que você gostaria, então você merece tal coisa. Eu vejo muito isso na clínica, pessoas trazendo questões um pouco compulsivas, muitas vezes com comida, eu escuto muito com comida assim, né? Então, já que você fez tal coisa, você trabalhou tanto, você fez tantas coisas, você merece comer. Mas aí tem outro lado, assim, putz, você não teve nada de bom hoje, foi um dia muito estressante, você merece comer. Ou qualquer outro tipo de atividade que a pessoa não quer fazer, mas parece que é mais forte que ela. No caso aqui, esse caso ainda não é um paciente, né, mas depois eu vou falar do paciente, coloca, você merece, trabalhou para isso, então ele se autorizava a começar a tomar álcool, embebedar-se, em seguida andar por diversos bordéis, até contratar prostitutas, geralmente duas, as quais pedia que se vestissem com roupas masculinas. Fazia com que elas praticassem jogos sexuais entre si, não permitindo que o tocassem, enquanto ele cheirava a cocaína. Entenderam a cena? Com frequência não ejaculava, não era esse o fim que buscava. Apenas ao voltar para casa, já sozinho, se masturbava. Então por isso que eu coloquei o título, Nenhum Vínculo com o Outro, que eu vou explicar agora na primeira parte desse texto, que eu não falei ainda, mas a questão do nem porra nenhuma, porque não ejaculava, depois se masturbava em casa sozinho, e por mais que saísse com duas prostitutas, geralmente, ele não as tocava e deixava elas ali, juntas, vestidas com roupas masculinas, fazendo jogos sexuais entre elas. Então ele ficava numa posição voyeur, cheirando cocaína e assistindo essa cena. Voltando agora, que caso é esse? Olha só, o título do caso é assim, o homem que ia ao bairro escuro. E o bairro escuro tem a ver com essa cena que eu trouxe para vocês. Então depois de um dia de êxito, ele procurar os bordéis, beber e depois sair com as prostitutas, vestidas com roupas masculinas e cheirar cocaína enquanto assistia a cena. Mas antes disso, veja só, no começo da década de 1990, Pierre, um arquiteto europeu, foi transferido para a nossa cidade pelo escritório onde trabalhava. Pouco antes de vir para a América do Sul, fez uma consulta com um psicanalista em sua cidade de origem, pois temia se desestruturar com a mudança. Por indicação dele, me procurou ao chegar em nosso país. Ele vivia no país, vivia na Europa, e ele ia ter que se mudar para a América do Sul, se mudar para cá, e ele ficou preocupado de se desestruturar nessa mudança. E aí, então ele começa na sessão dizer o porquê ele se desestruturaria se viesse para cá, ou vindo para cá. Ele põe assim, ó, comenta nas primeiras entrevistas, sem grande angústia, que há muitos anos se embriaga e procura prostitutas. Nessas ocasiões também consome largamente cocaína e maconha. Até então, essa atividade ficava restrita a seus espaços de ócio. É interessante assim, que o espaço de ócio acaba não tendo nada de ócio, né? Tem que ter alguma coisa que o tire de uma realidade, né? Alguma coisa para ludibriá-lo.
Só que esse não era o problema. Não é que toda vez que ele estava nos seus momentos de ócio, ele precisava utilizar largamente cocaína, maconha e prostitutas. O problema para ele é que a coisa começou a parecer que ia sair do controle porque ele começou a ter vontade de fazer a mesma coisa na hora do trabalho. Então isso para ele soou como uma grande ameaça. Uma ameaça de descontrole. E esse cara é profundamente controlador. Vide a cena que ele conta aqui lá no final, que ele sai com as prostitutas, no final não, né? Na parte final desse trecho, que ele sai com as prostitutas, ele não participa, ele assiste os jogos sexuais, provavelmente faz algumas exigências ali na atuação, mas ele não participa dentro da cena, ele fica de fora como voyeur assistindo, cheirando cocaína. Bom, nas primeiras sessões, Pierre se mostrava como um homem sem recordações. Não se interessava por sua história. Considerava que sua prévia havia deixado de lhe pertencer, só lhe interessava o presente. Que é um ponto importantíssimo na clínica. Quando temos essa coisa de sem recordações, acho que um dos motivos que, quando alguém fala que não tem recordação nenhuma, uma das primeiras coisas que pensamos é a questão de estar recalcado, né, estar reprimido esse material. Mas também tem um outro tipo de defesa muito comum, quando são esses casos, em que a pessoa não lembra do passado, ou que fala assim, como é que foi seu passado? Foi normal. Que é a dissociação. Quando você pega casos, às vezes traz casos extremos, assim, que a pessoa cresceu num ambiente de violência doméstica, violência verbal, violência até sexual, não é raro ao perguntar para essa pessoa sobre o passado dela, sobre a infância, não que você pergunte diretamente, mas ao tentar explorar questões da infância, a pessoa resume simplesmente assim, normal, foi uma infância normal. Aí traz pequenos recortes assim, mas não tem nenhum tipo de anormalidade aí. E quando você pega casos de dissociação, casos dissociativos, muitas vezes você encontra episódios de violência ou de extremo sofrimento da criança ali, por exemplo, no caso, em que ela, sei lá, os pais estão lá se esgoelando, se matando na porrada, ou outros tipos de violência, e a criança vai lá e pega assim, né, os pais estão lá se socando, ele pega a lapiseira e faz um aviãozinho e fica aqui pegando fogo o conflito, e essa criança, ela fixada numa outra coisa, como se ela saísse dali, né, ela saísse da cena, só está ali de corpo presente, mas ela não está mais ali, e ela recorre a essa dissociação, transformar uma lapiseira num foguete ou pegar um brinquedo, e depois não se recorda. No caso desse cara, parece que a coisa vai por aí. Porque traz isso, né? Sem recordações, não se interessava por sua história, e também é curioso isso, né? Porque não tem recordações, mas não se interessa pela sua história. Será que esse desinteresse pela história tem a ver com não ter interesse mesmo, ou porque... e não se lembra, ou será que se começar a cavar ali, vai se recordar e é justamente o que não quer? Então, é até uma coisa interessante, assim, a ideia de inconsciente. Tem uma crítica do Russell em relação à psicanálise, o Russell da fenomenologia, que ele critica a própria lógica do inconsciente, que ele fala assim, como é que uma coisa pode ser inconsciente, e é inconsciente porque existe uma contraforça que impede esse conteúdo inconsciente de vir para a consciência. Como é que pode existir um conteúdo que está fora da consciência e é impedido de voltar para a consciência, e chamamos de inconsciente? Como é que eu posso proibir uma coisa de entrar na consciência sem saber que coisa é essa? Então ele fala isso. Então ele fala isso daí. Como é que eu posso falar de uma coisa que é negada a sua entrada sem saber o que é essa coisa? Então ele fala, é impossível a lógica do inconsciente, de acordo com Russell. Voltando aqui para o nosso modelo psicanalítico, sim, isso é possível, mas essa coisa de não se interessar por sua história, dizendo assim, isso não me pertence mais, não quero saber, pode indicar algo desse sentido, de que sabe que tem alguma coisa ali, a sombra está por ali, existe um rastro ali, mas não quero saber exatamente do que se trata. Bom, conto uma história brevemente aqui. Ele tinha se casou aos 20 anos com Claire, uma mulher 15 anos mais velha, e veja esse detalhe importante, 15 anos mais velha que ele, pouco tempo depois dela ter enviuvado de Jacques,
um homem que tinha desenvolvido uma atividade importante em seu país, e por quem Pierre, que é o paciente, tinha uma grande admiração, sendo um protegido dele. Sua relação com Claire foi sempre precária. Para ele era importante não se sentir preso a qualquer vínculo, que tem a ver com o título aqui, nenhum vínculo com o outro, nem porra nenhuma, foi como eu abri esse bom dia falando dessa parte do porra nenhuma. Para ele era importante não se sentir preso a qualquer vínculo, numa evidência de seu desapego. 1 ano antes de deixar o país, de um dia para o outro, abandonou Claire, e esse de um dia para o outro é interessante também, mostra essa questão do desapego. Não foi um processo que aos poucos ele foi abandonando. Chega um dia assim, não quero mais, e ele troca, ele vai ficar com Marie, sua assistente. E veja só, esse detalhe também é interessante. Marie era filha de um homem influente e também admirado por Pierre. À luz da análise posterior, vimos que esses dados eram importantes. Como eram as escolhas amorosas de Pierre, a tal da repetição, repetimos nossas escolhas amorosas, que é a estrutura lógica do nosso desejo. Lembrando, nós não descobrimos nossos desejos numa análise. Nós descobrimos como nós desejamos. E vai evidenciar, por exemplo, na característica das nossas escolhas amorosas. No caso aqui, ó, as escolhas amorosas de Pierre são por mulheres que estão ligadas a homens admirados por ele. Então ele fica com essas mulheres que de alguma forma têm uma ligação com homens que ele admira. Mais tarde falou sobre sua família de origem. Aí veja só a família de origem. Um pai extremamente egoísta, voltado para seu mundo, a pintura, sem grande contato com o resto da família, passando bêbado a maior parte do dia. Um pai meio dissociado da vida ali, né? Artista, só preocupado com a sua pintura, só preocupado com as suas coisas, e quando não está trabalhando com a sua pintura, está bêbado, nunca está lá. Se ele nunca está lá, ele vai ficar à mercê do cuidado materno, do amor materno dessa mãe. E temos aqui, ó, os pais dormiam em quartos separados. Os filhos homens, à medida que cresciam, iam para o quarto do pai, enquanto os bebês que iam nascendo e as filhas, mulheres, dormiam no quarto com a mãe. Sua mãe era uma mulher muito religiosa, e aí veja o lugar que ele é colocado. Ela o escolhera já na puberdade como seu confidente de seu casamento infeliz e queria compartilhar com ele os cuidados com os filhos menores e a economia doméstica. Que é aquela coisa que eu já falei em outros vídeos, em outros momentos. Não use seu filho como confidente das suas infelicidades, das suas experiências com seu parceiro ou parceira. Vai fazer isso com amigo, com amiga, ou vai fazer isso com analista. Não faça isso com os filhos. E é claro, quando eu falo isso, eu escuto de muitos pais. Mas ele gosta, mas ela gosta de estar ali. Pois é, nem tudo que gosta significa uma coisa boa. Quantas vezes eu escuto pessoas dizendo aqui na clínica que ficavam ali nesse lugar de testemunho da mãe ou do pai, dessas coisas todas, das suas infelicidades, e por um lado sofrem com isso hoje, mas ao mesmo tempo sofrem porque ficam assim, mas eu queria ficar ali, eu queria ficar escutando, por que eu não saí dali? Entende? Então esse paradoxo desse modo de desejar, inclusive, que está atrelado ao desejo do outro, porque querendo ou não, imagina, vários irmãos, e de todos os irmãos você é o eleito, o escolhido para ser o confidente. Entende que perigo que é isso? Como eu já trouxe em outros vídeos, até pessoas que sofreram abusos e que na investigação a pessoa não se sente, ela fica numa baita de uma confusão, porque apesar da violência, do abuso, ela diz assim, mas de todos os meus irmãos era a mim que meu pai escolhia. Então de todos eles, todos os filhos só apanhavam, mas a mim ele escolhia para transar, escolhia a mim para bater. Então por mais maluco que seja essa lógica, né? E por isso que não adianta vir com frases de lacração na sequência, porque hoje eu vejo isso, né? Às vezes tem pouco raciocínio clínico e muita lacração sem tentar aprofundar na lógica daquilo que a pessoa diz. Um clínico tem que estar preparado e pronto para isso. A pessoa fala uma coisa dessas, eu não posso dizer assim, mas você, na verdade, isso que seu pai fez com você é horrível, um abuso, etc, etc. Eu não posso por essa via, não é por aí. Isso pode chegar em algum momento, mas a leitura que a pessoa faz até então, uma vida inteira, é de estar no lugar de eleito, um lugar de favorito. E eu preciso primeiro escutar essa lógica, escutar essa estruturação lógica de posição que ela tem em relação ao desejo do outro, para então que ela possa ir desconstruindo isso. E aí eu vejo hoje com as frases de lacração
mesmo entre psicólogos e psicanalistas. Eu vejo muitos psicólogos e psicanalistas que já chegam com um monte de lacração, frases de efeito moral, ideias pré-fabricadas e não escuta o sujeito que está ali na frente. Porque às vezes é para um viés político ou viés, enfim, de algum tipo de preconceito e não escuta o sujeito que está ali na frente. Mas tudo bem. Tudo bem não, tudo ruim, né? Porque a clínica não vai por aí. A clínica é soberana e ela é singular. É um a um, não é um grupo todo. Beleza. Bom, para finalizar aqui essa live de hoje, é nessa posição que ele fica. E ele coloca assim, ó. Ele não viu a hora de sair de casa. E quando ele sai de casa, que ele está nesse lugar de confidente da mãe, de até estruturar uma conotação incestuosa que ele tinha com a mãe, esse peso da montanha de irmãos, de ser convocado, não só para ser confidente, mas para cuidar dos irmãos e também da economia doméstica, e o pai, pintor e muito louco, bêbado o tempo todo, aí você vê porque ele quer, de alguma forma, nem que for via dissociação, interromper esse passado, fazer uma ruptura com esse passado. E nesse ponto da análise coloca assim, ó, a procura de uma psicanálise por parte de Pierre estava marcada por um temor ao fracasso de seus mecanismos dissociativos. Então lembra que eu falei? Aquela coisa que não está consciente, mas parece que quer retornar. E por conta dessa ameaça de perder a utilização de mecanismos dissociativos, ele precisa de alguma forma recuperar o controle obsessivo. E como é que ele controlava tudo? Ele controlava até a cena do sexo. Trabalhava no intervalo, ele bebia, talvez semelhante ao pai nessa história, tirava a cocaína, pegava as prostitutas, não se relacionava com elas, montava uma cena delas vestidas com roupas masculinas e ficava dirigindo a cena. E o que será que vai acontecer? Isso você só vai saber amanhã no Bom Dia Psicanálise, em que eu vou continuar comentando um texto que está aqui nesse livro, Debates Clínicos. Sérgio Teles, Beatriz Teixeira Mendes Coroa e Paula Peron, Debates Clínicos, volume 1. Amanhã eu continuo, porque agora eu tenho que atender, 7h30 já, e só para lembrar, o meu curso Psicodinâmica dos Transtornos Mentais, em que eu faço uma leitura psicanalítica do DSM, então eu peguei alguns dos transtornos mais problematizados na clínica hoje em dia, questões relacionadas à imagem dismórfico corporal, que é um debate muito importante e cheio de paradoxos pensando na psicanálise, porque para a psicanálise o eu é um outro, e quando você fala dessas pessoas que trazem essa questão com a imagem, elas sofrem por uma imagem que muitas vezes é imposta por esse outro. Então, até que ponto isso é um transtorno, até que ponto é a própria estruturação do eu via identificação com o outro, via discurso do outro. E passar por outros tipos, como as questões de ansiedade, transtornos do pânico, transtornos, a fobia, transtornos de humor, a depressão. Vou trazer casos aqui de suicídio, cartas de pessoas que se suicidaram, que deixaram antes para fazer análise disso, questões de drogadição, de alcoolismo, questões de disfunção sexual, enfim, uma porção de conteúdos nesse sentido, mas para tirar do DSM, que é um manual descritivo e mais voltado para psiquiátrico, mas fazer uma leitura psicanalítica. Afinal, o psicanalista precisa dialogar também com outros pares, né? E também se organiza nosso raciocínio clínico. Então é isso, bom dia psicanálise para vocês, e amanhã eu volto com essa continuidade do caso Pierre, comentando outras coisas. E bom trabalho para vocês, psicólogos e psicanalistas. Estudem, raciocinem, escutem o paciente, escute a lógica do que eles fazem, não se apresse em chegar com lacrações sem escutar outra pessoa. Não é sobre isso a clínica. Tchau para vocês.